Então, bom dia aí para todo mundo. Hoje, dia 2 de outubro, já estamos iniciando o mês das missões e sempre para nós é a ocasião de recordar e renovar a nossa consciência de que todos nós somos missionários. E hoje a igreja celebra a memória dos santos anjos da guarda, que nós acreditamos que são os mensageiros de Deus, os anjos enviados pelo próprio Deus para manifestar o seu carinho, a sua solicitude e a sua proteção para conosco. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandais os vossos anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente o seu convívio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje o nosso Evangelho, nesta memória dos santos anjos da guarda, se encontra em Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao 5 e o versículo 10. Então, o Evangelho de hoje, ele é introduzido por uma pergunta que os discípulos fazem a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Então, esta pergunta, de fato, ela está no coração do Evangelho, né? Ela está no coração do Evangelho porque, sem ter a humildade, sem ter a capacidade, né, do acolhimento, numa disposição, numa disponibilidade de uma criança, né, que é caracterizada justamente pela simplicidade e pela dependência, né? Não uma dependência que oprime, mas uma dependência que dá segurança. Então, o discípulo, ele tem que aprender, de fato, a confiar no mestre, a se deixar iluminar, guiar, orientar, instruir pelo mestre. E quem é que tem disposição de aprender, senão aquele que reconhece que ainda não sabe tudo? E por isso que a criança é um símbolo muito eloquente. Então, uma criança, de fato, para nós, além, né, da sua própria fragilidade, é também um momento, né, da nossa realidade, da nossa existência como seres humanos, que nós fazemos as grandes descobertas. Infelizmente, quando alguns crescem, esquecem justamente dessas descobertas que foram feitas, não tão apenas do ponto de vista racional, mas sobretudo do ponto de vista experimental, essas descobertas que nós fazemos, né, de determinados limites nossos, de determinadas fragilidades, que precisamos confiar nas outras pessoas, e isso estabelece, sem dúvida, um relacionamento, né, de corresponsabilidade, de interação, mas também e sobretudo nós descobrimos a necessidade de confiar em Deus. E dizemos isso porque esse Evangelho ilumina, neste dia em que nós celebramos a memória dos santos anjos da guarda, esse Evangelho ilumina esta verdade. Então, os anjos da guarda, eles são expressão desse cuidado de Deus, dessa proteção divina, dessa assistência de Deus. Então, vamos observar ao longo da história da Bíblia, já desde o Antigo Testamento. É interessante que hoje a primeira leitura nos fala justamente desse anjo que é enviado por Deus, que vai à frente do seu povo para guardar pelo caminho, para conduzir ao lugar que o próprio Deus preparou. Então, quando Jesus apresenta a imagem da criança, né, diz que Jesus chamou a criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, quando Jesus coloca a criança, né, como o símbolo, né, da atitude, né, não é o símbolo de uma fase, mas é o símbolo da atitude ou das atitudes
que são exigidas justamente para entrar no reino dos céus. E aí, como já dissemos, a criança ela necessita, antes de tudo, da proteção. E quando Jesus coloca a criança como um modelo, naturalmente, né, não precisaria nem dizer, ele não está sugerindo que nós tenhamos atitudes infantis. Não é eternizarmos a infantilidade, mas é aquilo que é próprio, né, como já lembramos, do ser criança, que permaneça na nossa vida. A humildade, a simplicidade, a confiança, né, o despojamento. Nós, adultos, muitas vezes somos tão carregados, né, de preconceitos, tão carregados de prevenções, né, muitas vezes até exageradas, que nos levam à falsa percepção e impressão de que nós não precisamos de ninguém, de que não precisamos de nada. Mas o ser humano, por ser criatura, ele tem essa necessidade básica, né, de se sentir protegido, e isso nos vem no relacionamento, né, com as pessoas, a começar dentro do nosso ambiente familiar, e vai se estendendo, né, e a proteção, né, ainda muito mais desejada e necessária é a proteção divina. Então, quando nós lembramos hoje na liturgia esses anjos da guarda, antes de tudo nós estamos professando a nossa fé no amor de Deus que não nos abandona, no amor de Deus que nos acompanha, no amor de Deus que nos protege. Mas algo também que é muito importante é a gente ter em consideração que não basta só pedir a proteção de Deus, não é uma questão mágica, mas é preciso também se deixar orientar e, portanto, ouvir. É muito interessante essa primeira leitura do livro do Êxodo, da missa de hoje, quando se diz que se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então vejam, se ouvires, né, tudo o que ele disser, né? Aqui está se referindo a esse anjo que o Senhor enviou para guiar o seu povo no caminho para a terra prometida. Então muitas vezes nós pedimos a proteção de Deus, mas nem sempre nós nos deixamos orientar por aquilo que ele vai nos mostrando. E aí nós temos tantos sinais, né? Nós temos, podemos assim dizer, né, os anjos invisíveis, aqueles que vão nos orientando, né, inspirando na nossa vida espiritual, mas nós também temos os anjos visíveis, né? Como dizíamos nessa experiência, né, do ser criança, a primeira descoberta que nós fazemos é a necessidade da proteção dos nossos pais. Então podemos dizer que os nossos primeiros anjos visíveis, e são anjos da guarda, sem dúvida, né, são os nossos pais, aqueles que nos conduzem nos seus braços e também vai nos conduzindo, né, pela mão e nos orientam nesse processo de crescimento e amadurecimento. E depois, ao longo da nossa vida, vão surgindo também outros anjos visíveis. Então, se nós temos a experiência, do ponto de vista humano, desses anjos visíveis, né, que muitas vezes vão até à nossa frente, né, como lembramos nossos pais e também tantas outras pessoas que marcam o nosso percurso, o nosso itinerário, imaginem na dimensão espiritual se não é também uma verdade que somos conduzidos. Mas é sempre, e não podemos esquecer, que é o amor de Deus, o amor de Deus que se manifesta, que se faz presente na nossa vida como atenção, solicitude, proteção, acompanhamento e assim por diante. Então hoje celebrar o dia dos Santos Anjos da Guarda é até certo ponto recordar ali na nossa infância, né, quando nós aprendemos aquela singela, humilde, simples, mas tão bonita oração que aprendemos certamente dos nossos anjos da guarda visíveis, né? Os nossos pais, nossos avós, né, nos ensinaram a rezar: Santo Anjo do Senhor,
meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. Então, se esquecemos dessa oração, vamos assumir um compromisso hoje de retornar a rezar esta oração. Às vezes, né, a gente cresce e acha que isso é coisa de criança, né? Mas o Evangelho de hoje diz: se não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Então, que rezar esta oração não seja para nós uma espécie de infantilidade, mas que seja uma experiência de ser criança naquilo que é o mais genuíno, de quem reconhece a sua fragilidade e, portanto, conta com a proteção, de quem se sente acolhido, de quem se sente acompanhado e protegido. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, um bom dia para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser.